A paz do Senhor Jesus, amém? Mais uma EBD, ainda nesse momento de confinamento. E a princípio, por causa disso, né? E pensando nas palavras que também já foram trazidas, um tema me veio à mente. E esse tema é liberdade. E eu quero usar como texto base Romanos 8, do verso 18 ao 21. Então, abram suas Bíblias, Romanos 8, do verso 18 ao 21. O texto diz: Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou. Na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, se atentando mais, obviamente, para o último versículo, que vai dizer, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quando nós começamos aqui nesse texto, precisamos entender essa necessidade da criatura. E quem é essa criatura? Né? Criatura, nós poderíamos dizer que é o primeiro estado que o homem está. A criatura é aquele que ainda não conhece o Senhor de uma forma mais próxima e não foi ainda convidado a ser parte da família de Deus para então se tornar um filho. Esse estado, criatura, todos os homens são, todos eles passam por esse estado. Podemos ver alguns textos, né? Então, quando nós olhamos Efésios 2:10, ele vai dizer, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos neles. Então, criatura, todos fomos feitos criaturas por Deus. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 26 e 27 diz, E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Esse texto é um texto bastante conhecido, né? Porque é um texto em que fala exatamente quando o homem surgiu, como uma criatura de Deus, como parte da criação de Deus. Então, tendo a ideia sobre a liberdade, a gente vai usar dois sentidos que nós encontramos no dicionário para liberdade. Um dos sentidos é a condição de não ser escravo ou servo ou prisioneiro. Então, quem tem liberdade, ele não é prisioneiro. E um segundo significado da palavra liberdade é aquele que tem o direito de expressar qualquer opinião e agir como quiser. Ele tem independência. Então, usando esse primeiro sentido, que é o sentido que mais se aproxima aqui do texto, porque ele está falando que a criatura precisa ser libertada da servidão, então a criatura é um prisioneiro. Ele é um escravo da corrupção. E ele precisa chegar a ser
e pertencer e ter a liberdade da glória dos filhos de Deus, ou seja, ter o direito de expressar e agir segundo aqueles que têm a glória dos filhos de Deus, segundo aqueles que se tornaram filhos de Deus. Então, sobre esse primeiro significado, ser prisioneiro, se tornar livre, temos essa primeira ideia sobre a criatura e vemos que Cristo, em Marcos 16:15, vai dizer que nós somos chamados para pregar a toda a criatura. Então, ele diz assim, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, somos convocados a pregar aos homens que não conhecem a Cristo. Obviamente, os irmãos notam que aqui, quando fala essa criatura, ele não está falando que somos chamados para pregar para os pássaros, para os répteis, ou para qualquer outro elemento da natureza que não seja o homem e a mulher. Porque, inclusive, no Salmo 19, vai dizer que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento a obra das suas mãos. Então, a natureza já louva o Senhor. Quem precisa reconhecer e louvar o Senhor, esta criatura é o homem e a mulher. Então, nós precisamos levar a palavra para que essas pessoas possam experimentar a regeneração, como 1 Pedro 1, verso 3, 4 e 23 diz, ou até mesmo como aquele texto conhecido do novo nascimento, quando o fariseu Nicodemos interroga a Jesus e Jesus diz que necessário é que nascer de novo. E é isso, a criatura ser gerado um filho para Deus, que está em João 3, no começo do capítulo, verso 5, por exemplo, ele vai dizer que importa que nós não nasçamos só da carne, mas que nasçamos de novo da água e do Espírito. Ok? Bom, 2 Coríntios 5,17 vai dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Da mesma forma, Tiago 1,18 vai dizer, segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, novas criaturas e as primícias, ou seja, os primeiros frutos, aquilo que era o mais importante, a primeira coisa a surgir. Então, a parte importante daquilo que nós recebemos. E aqui, no caso, as nossas próprias vidas sejam a premissa, sejam a parte principal, a parte mais importante da criação de Deus. João, no Evangelho de João, capítulo 8, verso 31 a 36. Então, abram suas Bíblias, João, capítulo 8, verso 31 a 36, diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, quando nós estamos falando sobre liberdade e ser, que é a condição de não ser prisioneiro, nós vemos nesse texto de Jesus uma discussão muito clara. Para nós alcançarmos essa liberdade, nós precisamos começar permanecendo na sua palavra. Se permanecerdes nas minhas palavras. Então nós nos tornamos discípulos de Jesus. Nós passamos a ser os seus seguidores.
Ao sermos seguidores de Cristo, permanecendo na sua palavra, nós então conheceremos a verdade que vai nos libertar, a verdade que vai transformar a nossa vida. Tenha em mente isso. Aqui os judeus, quando respondem a Cristo Jesus, nós notamos uma certa miopia ou falta de entendimento daqueles que na verdade estão cauterizados pelo pecado, daqueles que não tiveram a plena revelação de Jesus Cristo ainda, porque eles se colocam numa posição bastante arrogante, dizendo assim: nós somos descendência de Abraão, nós nunca servimos ninguém. Como podeis então dizer sereis livres? Dois aspectos interessantes sobre isso, né? Como nós tivemos até em algum dos vídeos, se depois vocês quiserem voltar e procurar, a narrativa de José. José é filho de Jacó, que é filho de Isaac, que é filho de Abraão. José é levado prisioneiro ao Egito, como uma obra do Senhor para salvar o seu povo e também para fazer com que eles tivessem crescimento na terra, para que eles continuassem vivendo. E passa-se um tempo e eles se tornam escravos no Egito. Nós nunca servimos a ninguém. É mesmo? A descendência de Abraão passou por essa escravidão no Egito. E até, como temos falado agora, nesses dias, sobre a Páscoa. A Páscoa é o dia em que há a libertação. O dia em que o povo foi livre da escravidão do Egito. Então, da mesma forma, esse primeiro aspecto da miopia que eles tinham, eles sabiam da sua história, é óbvio que eles sabiam que foram escravos no Egito. E com mão forte o Senhor os libertou. Mas Cristo Jesus vem trazer o segundo aspecto, em que eles passavam a desconsiderar, porque eles esperavam estar como se fossem subjugados, e ser escravo para eles implicava em que eles precisavam ver alguém sendo o seu dono. E não conseguiam perceber que, na verdade, Cristo vem falar algo muito mais amplo. Se você serve ao pecado, se você comete o pecado e vive nessa condição do pecado, se você gosta mais de pecar, de fazer aquilo que desagrada ao Senhor, do que fazer a vontade do Senhor, você é servo do pecado, você é escravo do pecado, você necessita dessa libertação. Você precisa deixar essa corrupção e ser livre. Então ele vai dizer: olha, se você é um servo, você não vai permanecer para sempre na casa. Se você é um servo, mesmo porque existe a lei do jubileu, o ano do jubileu, os irmãos podem ler em Levíticos 25 depois, nós não vamos entrar nisso. Era o ano da alforria dos servos, dos escravos, para o povo de Israel. Então, esse escravo não necessariamente continuaria. Mas ele diz, o filho, aquele que é filho, ele permanece para sempre na casa do seu pai. Obviamente nós casamos, mudamos, deixamos os nossos pais e as nossas mães, mas nós temos um lar na casa do nosso pai que nós sempre podemos visitar e voltar. Só que ele, de novo, não estava falando sobre esta visão, estava falando sobre a visão do reino. Olha, se vocês são escravos do pecado, se vocês são servos do pecado, não servos de Deus, não passarem a ser filhos de Deus, vocês não permanecerão para sempre. Porque a sua vida aqui vai passar, essa morte vai chegar um dia para você, e depois disso existirá a vida eterna ou a condenação eterna. Aquele que é servo do pecado, aquele que não é filho de Deus, ele caminha para essa segunda morte e condenação eterna. Mas aqueles que são filhos, aí eles permanecem para sempre com o seu Senhor, permanecem para sempre com o seu Pai, permanecem na casa de Deus.
permanecer na sua presença. E poderão gozar dos frutos, das promessas, daquilo que Deus tem para os seus filhos reservados. Amém? Então, ele termina no 36 dizendo, se o Filho vos libertar. Porque ele está mostrando, na verdade, o caminho. Se a obra regeneradora que o Filho veio trazer, vocês realmente receberem ela nas suas vidas, vocês então passarão a viver pela verdade e essa verdade vos libertará. E a verdade é o Filho, como o próprio Jesus afirmou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos ter esse encontro com Cristo Jesus. Toda a criatura precisa se achegar a Cristo Jesus e nesta verdade que é Cristo Jesus, ser livre de todo pecado, ser livre da corrupção, então começar a desfrutar e experimentar a glória dos filhos de Deus. A liberdade uma verdadeira liberdade que nós temos quando nós somos filhos de Deus. Ainda nesse aspecto, entendendo que Cristo, ele é esse nosso libertador, às vezes a gente precisa ter algumas imagens mais claras, né? Algo mais tangível sobre o libertador. E eu quero trazer 2 textos de forma bastante rápida. Juízes 3, verso 9, ele faz um breve relato sobre Otiniel. Então, abram suas Bíblias, Juízes, depois de Josué, capítulo 3, verso 9. Diz a palavra do Senhor. E os filhos de Israel clamavam ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador. E os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. O livro de Juízes, como eu já falei em algumas EBDs mais antigamente, as pessoas já me ouviram falar disso, e aqueles que são novos vão começar a ouvir a partir de agora, ele retrata um ciclo na vida do homem. E esse ciclo se repete o livro inteiro de Juízes. E esse ciclo, na verdade, representa o ciclo que a humanidade passa quando ela não permanece no Senhor, que é aquela primeira condição que nós vimos em João, no livro de João agora. Se permaneceres nas minhas palavras. O homem não permanece. E o ciclo é o seguinte, existe paz, existe prosperidade, existe as bem-aventuranças quando nós estamos com Deus. Enquanto existe esse juiz reinando e governando sobre o povo no livro de Juízes permanecia diante de Deus, permanecia na presença do Senhor e era bem-aventurado. Quando esse juiz morria, esse libertador morria, então o povo voltava às suas práticas anteriores, voltava à sua vontade carnal, voltava àquelas coisas que desagradavam a Deus. Ao voltarem para isso, então Deus permitia que o inimigo se levantasse e eles fossem subjugados por um inimigo próximo. E passava-se duros anos em que eles tinham realmente um sofrimento, até que eles se lembravam das promessas de Deus. Ao se lembrarem das promessas de Deus, eles clamavam ao Senhor. E o Senhor, pela sua misericórdia, enviava um novo libertador. E aí eles tinham anos de paz. E o ciclo começa. Enquanto o libertador vivia, eles permaneciam nessa paz com Deus, nessa prosperidade, nessa bem-aventurança. O libertador morria, corrupção do homem levava a ser subjugado por algum inimigo. Sendo subjugado, eles lembravam das promessas, clamavam ao Senhor, e então o Senhor os ouvia, e então o Senhor agia de misericórdia e dava um novo libertador. Quando nós vemos o salmista Davi, o grande rei, né, conhecido como o grande rei de Israel, o segundo rei do povo de Israel,
Nós vemos ele lá em 2 Samuel, que também é um texto que está em Salmos 18, mas eu vou ler 2 Samuel 22. Então, abra sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 22, do verso 1 ao 4. Leio assim: E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo e nele confiarei, o meu escudo e a força de minha salvação e o meu alto retiro e o meu refúgio. O meu Salvador, de violência me salvaste. O Senhor, digno de louvor, invoquei e de meus inimigos fiquei livre. Então, este cântico de Davi, do rei Davi, ele nos traz essa ideia também do libertador. Mas já mostrando que Davi, sendo um homem segundo o coração de Deus, reconhecia que Deus era o seu libertador. Da mesma forma, já remetendo as coisas do Antigo Testamento são um espelho, um reflexo, uma imagem daquilo que seria manifestado e revelado no Novo Testamento, que é Cristo Jesus. Então, ele fala deste libertador. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador. E o homem tem essa necessidade de ter alguém que o livre das suas aflições, dos seus inimigos, do pecado, como nós temos visto até aqui nessa aula. Então, são coisas que o tempo inteiro estão combatendo as nossas vidas. E nós precisamos lembrar que nós somos livres em Cristo Jesus. Ainda nesse primeiro aspecto, Lucas 4, 18 e 19, aparece essa característica do homem quando ele ainda está debaixo dessa servidão do pecado. Então, Lucas 4, verso 18 e 19, prestem atenção. Jesus tinha entrado na sinagoga após ser tentado no deserto e lhe foi dado o livro do profeta Isaías. Então, o mesmo texto aqui é o texto de Isaías 61. E ele lê Isaías e diz: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Características dessa criatura que não tem o Senhor e ainda não pode ser transformado em filho. Eles são pobres, e aqui não é pobre em termos materiais. Eles são pobres, eles estão com seus corações quebrados, seus corações feridos, eles são cativos, eles são cegos e eles são oprimidos. Tudo isso porque eles são escravos. Tudo isso porque eles realmente não enxergam à sua frente o caminho glorioso que Cristo queria dar. 2 Coríntios 3, verso 3 a 17. Paulo, então, está escrevendo a segunda carta àquela igreja de Corinto, e ele vai reforçar uma ideia dessa, sobre a necessidade de que o homem tire aquilo que tapa a visão, que limita a sua visão, que atrapalha de contemplar a Cristo Jesus. Notem, versículo 13 a 17. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está posto
está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, corroborando com o texto anterior, nós estamos vendo aqui que não mais eles tinham o véu posto de fato como uma forma física sobre os seus olhos, algo que tapasse fisicamente os seus olhos. Mas Paulo diz que eles têm isso sobre o seu coração, ou seja, sobre aquilo que é a fonte dos seus pensamentos, da sua vida, do seu entendimento, ainda estava posto um véu. Ainda eram cegos, não conseguiam contemplar. Mas então ele termina dizendo, no verso 17, o capítulo ainda fecha no 18, mas no verso 17 ele termina dizendo: o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Porque nós precisamos atingir essa nova maturidade, esse novo entendimento para sermos livres. Que nós não dependemos de nos mover pelos outros lugares, ou não dependemos de sair ou entrar. Nada disso é o que limita a nossa liberdade. O que limita a nossa liberdade é aquilo que ainda está sobre os nossos corações, que não é de acordo com a vontade de Deus. Aquilo que está tapando a nossa visão para enxergarmos o que é verdadeiro, que é Cristo Jesus, nas nossas vidas de uma forma integral. Últimos 2 textos para fazermos a transição entre esse primeiro significado da liberdade, que é deixar de ser prisioneiro, para então entendermos a parte de expressarmos a vontade ou de agirmos de acordo com a vontade nossa, com liberdade de nos expressarmos. Então, o texto diz assim, Gálatas 3, 24 a 29. Então, Gálatas 3, 24 a 29 diz: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisso não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Ainda em Gálatas, capítulo 5, ele vai dizer no versículo 1: estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. E aqui ele começa a discutir sobre a circuncisão, em que os gentios estavam querendo colocar em que os judeus estavam querendo colocar os gentios. Então, eles precisavam esquecer isso, porque eles estavam salvos não pela lei, eles estavam salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então, eles não podiam voltar e, sendo livres, escolher ficar debaixo dessa escravidão da lei, da escravidão do pecado, porque pela lei a única pessoa capaz de cumprir toda a lei foi Cristo Jesus. E nós, quando nós voltamos para a lei e queremos estar debaixo dela, nós estamos nos colocando debaixo de condenação e colocando debaixo do pecado, porque nós não conseguimos cumprir a lei. No verso 13 ele vai dizer: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor.
Então aqui ele começa a discutir o segundo sentido que eu quero trazer aos irmãos sobre a liberdade, que é o aspecto de nós expressarmos e agirmos pela nossa vontade, mas agirmos segundo a glória dos filhos de Deus. Agirmos de acordo com aquele que de fato não é mais uma criatura, mas passou a pertencer à família de Deus. Então, quando nós vemos esse texto, nós estamos entendendo, na verdade, sobre a liberdade não ser libertinagem. Ser livre para fazer as coisas não quer dizer que eu vou fazer todas as coisas que me dão na telha, porque isso não agrada a Deus. Eu sou livre também para escolher. E é isso que eu quero trabalhar no próximo texto com os irmãos, que está em 1 Pedro, capítulo 2, verso de 15 a 17. Então, 1 Pedro, capítulo 2, do verso 15 ao 17, diz assim: porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao Rei. Quando o apóstolo Pedro escreve isso na sua carta, nós precisamos entender que a vontade de Deus, ela passa a prevalecer sobre a minha vontade. Eu tenho a liberdade de ser como Cristo. Eu tenho a liberdade para não ser mais escravo do pecado. E por isso, essa liberdade não vai dar ocasião à malícia. Não vai dar ocasião à maldade. Não vai dar ocasião a qualquer outro sentimento que não seja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Não vai dar ocasião a nada que nos afaste da liberdade que temos em Cristo. Por isso nós precisamos fazer o bem, como também os irmãos ouviram recentemente pelo pastor Rafael. A necessidade e a marca do cristão é a generosidade, benignidade e bondade. Isso está em todos aqueles que são transformados por Deus. Isso está em todos aqueles que são livres para agora fazer a vontade de Deus e cumprir a obra que foi colocada em cada um de nós, na mão de cada um de nós. Então nós devemos honrar aos outros. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos temer ao Senhor. Temor não é medo, temor é um respeito, porque nós reconhecemos quem Ele é. E como reconhecemos essa obra redentora dele sobre as nossas vidas, nós nos devotamos a Ele. Nós respeitamos ao Senhor, nós tememos a Deus. E honramos também aqueles que foram instituídos como autoridade, que é a discussão desse texto. Honrai ao rei, honrai as autoridades. Nós não precisamos concordar com tudo o que eles fazem, mas nós não precisamos desrespeitar nenhum deles. Essa é a diferença. Eu não preciso compactuar com ele, eu não preciso fazer a vontade dele, mas eu não devo zombar ou fazer coisas para prejudicar, porque isso não vem de Deus e a gente não tem nada a ver com o reino deste mundo. Um outro texto, o último texto longo que eu quero pausar para os irmãos verem no dia de hoje, 1 Coríntios 10, verso 22. Então, 1 Coríntios 10, verso 22. Ele vai dizer: ou irritaremos o Senhor? Somos nós mais fortes do que Ele? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam.
Ninguém busque o próprio proveito, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada por causa da sua consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis vos convidar e quiser dizer, comei de tudo o que se puser diante de vós, sem nada perguntar por causa da consciência. Mas se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro. Pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outrem? E se eu com graça participo, porque sou blasfemado naquilo por que dou graças? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalo nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. Ao ler esse texto, quero ressaltar algumas coisas que às vezes as pessoas confundem em termos de liberdade. Você é livre para escolher. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas o motivo de ser livre não quer dizer que você vá fazer tudo. Ele deixa bem claro no versículo 23, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Eu posso fazer, mas qual a importância disso? Será que eu preciso mesmo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Porque eu vou fazer algo que não vai trazer nada para o meu futuro. Não vai construir nada. Ao contrário, talvez destrua um pouco daquilo que eu já construí. Para que eu agiria dessa forma? Então ele começa a entrar em alguns detalhes da consciência, porque os nossos corações precisam estar claros. Eu tenho a liberdade, mas eu tenho a consciência de isso aqui agrada ou não a Deus, e eu tenho a liberdade de escolher fazer o certo. Eu tenho a liberdade de escolher fazer aquilo que vai agradar ao meu Senhor, a Deus, o nosso Pai. E aí ele chega no 31 dizendo, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Lembram o texto principal? Nós somos chamados para ser libertos, a criatura precisa ser libertada da servidão, da corrupção, para liberdade da glória dos filhos de Deus. Então, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. De forma que a gente não vai dar escândalo. Porque o escândalo não é algo que traz glória a Deus. O escândalo traz, ao contrário, um mau exemplo que as pessoas vão querer se afastar, não se aproximar. Da mesma forma, ele vai dizer que nós precisamos ser imitadores dele como ele era de Cristo. Trazendo para nós hoje, eu preciso ser apto a dar o exemplo para que outras pessoas me sigam. Mas eu vou ser esse exemplo quando eu for o exemplo de Cristo para elas. Aí eu vou poder dizer, sejam meus imitadores, porque eu imito a Cristo Jesus. E se você imitar a Cristo Jesus, então você estará sobre a glória de ser filho. Ele é o Filho, primogênito, unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. E eu quero terminar com este texto,
E aí eu não vou dizer mais nada, eu só vou terminar para ler esse texto e entregar essa aula aos irmãos. Então, Colossenses 1. Então, livro de Colossenses. Então, estávamos em Coríntios, indo para frente. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Capítulo 1, verso 13 ao 21. Prestem atenção. Ele diz assim: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou. Então, lembrando os dois sentidos e significados da liberdade que eu queria trabalhar com os irmãos hoje. Primeiro deles, nós não seremos mais como uma criatura, não seremos mais escravos, servos, prisioneiros da corrupção. E o segundo, nós possamos sempre expressar e agir segundo aqueles que são filhos de Deus, segundo aqueles que têm de novo a glória dos filhos de Deus. Recuperou não só a imagem, mas a semelhança também com Deus. Tem agora a restauração em seu Filho, Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe.